pessoal! É um grande privilégio essa semana estar aqui com vocês, repartindo, dividindo a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É uma passagem muito conhecida, mas é algo diferente que Deus falou comigo. Eu quero que vocês também recebam essa bênção. Está em João, capítulo 6, versículos 5 a 11. Fala assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Bom, o que Deus falou comigo é algo interessante. Bem no começo fala assim, que tinha uma multidão. E aí Jesus olhou aquela multidão e perguntou para o discípulo que estava perto ali, que era Filipe. Jesus já sabia da resposta, Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas para provar o coração de Filipe, ele falou assim: Olha, o que a gente vai dar para esse povo todo comer? E aí Filipe apavorou. Filipe falou assim, com a mente natural, com a mente, o pensamento dele, o pensamento desse mundo. Ele falou: Olha, Jesus, 200 denários, denário era um dia de trabalho. Então, imagina, 200 dias de trabalho, é quase um ano de um salário de uma pessoa. Então, 200 denários não comprariam pães suficientes para dar um pedaço para cada um, porque eram 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, era muita gente mesmo. Mas aí teve outro discípulo que escutou e tomou a conversa. Ele levantou a mão e falou: Peraí, deixa eu falar uma coisinha. Eu tenho uma coisa importante para falar. Minha vez, posso falar? E o que ele falou? Era o André. Ele falou assim: aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Gente, maluquice o que esse André falou. Porque esse um ano inteiro de salário não ia comprar pão para dar um pedaço para cada um. Que são 5 pães e 2 peixinhos? A Bíblia fala 2 peixinhos. Não era 2 peixões, eram 2 peixinhos. Mas ele mesmo assim teve a coragem de levantar a mão e falar assim: Posso falar? Jesus, aqui tem um menininho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele ainda falou: Deve ser muita besteira que eu tô falando, então eu vou completar a frase. Mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus só precisava de 5 pães e 2 peixinhos. Na verdade, Jesus não precisava de nada, mas ele usou esses 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradeceu a Deus, multiplicou, alimentou todo mundo e sobrou. O que Deus falou comigo? Gabriela, quem é você? Filipe ou André? Quem é você diante da dificuldade? Quem é você diante do problema, diante dos desafios? Aquela pessoa que já vê negativo, que já vê a impossibilidade, aquela pessoa que vê com os olhos desse mundo e com a mente desse mundo, que já vê a dificuldade, já calcula ali o problema? Ou você é André, que ainda que seja absurdo, mas você vê com os olhos da fé, você pensa com a mente de Deus? Eu falei, é bom para pensar. Quem é você? Você é Filipe ou você é André? Pense nisso, pessoal. Quem você está sendo? E eu só quero deixar algo que Deus sempre fala comigo, que é Romanos 12. Deixa eu só achar aqui. Romanos 12, o versículo 2, fala assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha só que importante, você não tem que se amoldar ao padrão desse mundo, ao que esse mundo fala, as coisas terrenas, mas a gente tem que renovar através da transformação da mente. Para quê?
para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, com a mente de Filipe, você não ia experimentar a multiplicação dos peixes e dos pães. Com a mente desse mundo, você não seria capaz de experimentar, mas com a mente de André, ousada, de oferecer ali 5 pães e 2 peixinhos, com essa mente, você é capaz de viver grandes milagres. Por quê? Porque você vai pensar coisas do alto e aí você vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Foi isso que Deus tratou no meu coração. E é isso que eu quero deixar para você pensar essa semana. Quem é você? Filipe ou André? E você pode contar e pedir para Deus, falar: Senhor, eu quero ser transformado pela Tua palavra através da renovação da minha mente, porque eu quero e eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus os abençoe, uma ótima semana a todos.